Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, também conhecido como Jovem, convido pessoas, influenciadores e, principalmente, importadores para conversar aqui comigo, para aprender um pouco mais sobre o mundo deles e para a gente poder comunicar vinho para vocês de uma maneira divertida, alegre e despretensiosa. E hoje eu tenho uma pessoa que eu tenho a honra de ter aqui no podcast, que possivelmente foi a pessoa mais relevante para a educação de vinho no Brasil e que fico honrado que ele tenha aceitado aqui o convite para participar do podcast do Jovem. Então, Paulo Bramer, muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de uma comunicação leve, mas acima de tudo técnica, inteligente e de uma proposta imparcial. Então, educação é sempre bom ter esses três pilares. Eu acho que isso está cumprindo com... E, claro, vinhos bons, né? Claro. Falando bastante de vinhos bons, com excelência e abrindo as portas para os importadores para falar um pouquinho de cada um do seu trabalho. Então, parabéns e continue. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, vamos lá, você tem uma carreira extensa, absurdamente de sucesso dentro da educação do vinho no Brasil. Eu não fui seu aluno, mas eu poderia ter sido, né? Falamos, né? Exatamente, falamos quando eu estava estudando lá na Enocultura. Você quase foi no Rio. Quase foi. Exatamente. E você hoje em dia trabalha na Berkman, que é uma importadora que já está... A Berkman, se eu não me engano, é de 64. Ela já está há muito tempo, 60 anos, né? A Berkman, ela é de 1964. Começou com Joseph Berkman. Uhum. E, na verdade, ele foi um empreendedor. Ele nasceu na Áustria, mas depois ele virou um empreendedor no mundo dos vinhos em Londres. E ele tinha alguns restaurantes. E para começar a fornecer para os próprios restaurantes e para amigos e para pessoas que ele era muito... Ele era um comerciante por natureza. Ele começou a importar. Uma das grandes agências, que foi uma das primeiras, foi Georges Duboeuf, de Beaujolais. Uhum. E depois disso começou com uma trajetória incrível e mudando muito dos últimos 15 anos para cá, com a entrada do filho dele na gestão principal da empresa, que é o Rupert Berkman, que mudou a empresa por completo. E hoje a Berkman é a quarta maior importadora da Inglaterra e a única familiar, a única ainda sendo comandada pelo Family Holdings. Bacana, e expandindo para o mundo todo, tanto que agora tem esse braço de Brasil. Agora não, né? Já está aí há algum tempinho, mas como é que foi essa expansão da empresa para o Brasil e por quê, você sabe? Sei. Na verdade, a minha história começa muito antes da Berkman ter entrado no Brasil. Eu comecei em 2003 na Inglaterra e sempre trabalhando com vinhos. Então, eu fui para lá para fazer um curso de Direito Internacional e para fazer uma especialização em inglês. Não sabia, meu inglês não era forte. Entrei no mercado de AIB, entrei no mercado de alimentos e bebidas e, como muito meritocrata, que é a Inglaterra, me apaixonei, comecei a devorar livro, comecei a tentar falar com pessoas da cadeia e fui subindo rápido até virar... passei por restaurante Estrela Michelin, passei por grupos de cadeias de restaurante até me estabilizar num lugar que era um grupo de restaurantes, bares e hotéis, onde eu era diretor da parte de compra. Diretor de bebidas, mas cuidava principalmente na parte de vinhos. E ali, um dos meus maiores fornecedores, eu cheguei a ter 30 fornecedores, eu estava naquele momento eu tinha quase 30 anos, eu estava naquele momento de apaixonado, achava que sabia tudo sobre vinhos, então eu porque queria ter 30 importadoras só para ter o melhor de Jurra, o melhor de Borgonha, o melhor de Uco, o melhor de tudo, assim, e uma delas foi a Berkman. Uma delas eles cuidavam da minha conta e começou a crescer. Foi quando eu conheci o Rupert Berkman. E aí começou uma relação muito profissional, mas também de amizade. E a gente começou a entender as possibilidades de como o Brasil era visto por eles. Nesse meio tempo, eu saí do Reino Unido, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, abri a Enocultura, que é a escola que você mencionou, principalmente com cursos W7, né? Com a formação dos cursos da Wine and Spirits Education Trust. E fiz isso por 10 anos. Fiz esse universo de educação, grande maioria com W7, mas também outros cursos. Ajudamos a Court of Master Sommeliers para fazer no Brasil, as únicas vindas para eles para cá, a gente que ajudou. Então teve bastante coisa no mundo de educação. E enquanto isso, a Berkman abria, em 2015,
A unidade abriu pelo Rio de Janeiro. Então, o Paulo Bruno, que hoje é o CEO da empresa, ele continua. Então, ele que ajudou essa empreitada inicial do Rio de Janeiro. Foi com muito foco de on-trade. E aí foi expandindo, foi direcionando. E aí tiveram algumas coisas que aconteceram, que a gente vai provavelmente falar aqui, que tiveram essas mudanças aí da empresa até onde ela está hoje. Mas, dando um passo atrás, você falou que lá atrás na Inglaterra estava devorando o livro. Você se consideraria meio nerd, assim, não? Total. Tá. Porque eu também me considero meio nerd, obviamente. Acho que dá para ver. Se você acompanha meu trabalho, você sabe. Mas a pergunta que eu ia fazer é por que esse interesse em trazer tanta educação de vinho para o Brasil? Da onde veio a sua inspiração para isso? E qual foi o propósito, o motivo de você fazer isso? Assim, onde é que você queria chegar com isso? Super pergunta. Na verdade, quando eu decidi voltar, então eu achava que eu tinha chegado num teto com 33 anos de idade, que era um absurdo, né, eu achar isso, mas acho que o meu ciclo de vida, o meu momento lá, eu era comprador, então dali eu poderia ir para outros lugares de compras, como uma rede de estrela Michelin ou uma rede de hotéis, etc. Então eu achava que eu não tinha onde mais buscar, e realmente o universo de compras, wine buying e tal, ele é um pouco limitante, assim, como carreira, como para onde você pode ir depois que você chegou nessa escala. E família, todas as coisas começaram a apertar um pouco em relação a, putz, estou começando a ficar com saudade, querendo voltar, e ficou muito claro que com esse passado de 10 anos sólidos dentro do on-trade, mas de 10 anos de estudo, 10 anos de muito entendimento de mercado, muitas viagens. Como comprador, eu fazia muitas viagens, não só para fazer escolhas aleatórias de vinhos, mas também fazer o vinho da casa. Então, eu fazia o nosso corte em Languedoc-Roussillon, abria outros mercados de viagem e tal. Eu achava que eu tinha muita coisa para contribuir para o mercado. E quando eu comecei a pensar, como que eu melhor posso contribuir para o mercado, eu acho que educação ficou claro ser o pilar que melhor constrói um setor. Então, quando eu pensei em educação, quando a gente começou a estudar a ideia de educação, a primeira coisa que veio na cabeça é qual o maior e melhor corpo de educação do mundo? A W7. Era, pelo menos, ainda é o maior corpo de educação do mundo. Claro que com um tipo de foco específico, né? com foco em mercado, não necessariamente foco em sommelier. Foco sommelier, a gente tem a Corte Fumaça Sommeliers, que é super sólida também. Mas como mercado, e era isso que eu queria atuar, e também era o meu background, apesar de eu ter trabalhado como sommelier, eu tive muito mais experiência executiva em compras, em treinamento, em gestão operacional, em P&L, etc., do que, de fato, salão. E, então, foi essa meio que essa escolha, assim, né? Como que eu poderia melhor contribuir para o crescimento do mercado, e automaticamente veio a educação. Apesar de educação ser um tipo de contribuição muito não tão impactante, não tão na parte comercial. A educação, ela não tem um impacto muito agressivo quando se fala de negócio. A educação não gira rios de dinheiro. A gente fazendo educação por 10 anos não significava que eu vendia muito dos vinhos que eu mostrava nas minhas aulas. Entendi. Mas tem um outro, como se fosse um impacto que é visto ao longo prazo, no longo prazo, né? Então, assim, educando mais pessoas, falando mais de vinho, mostrando como se melhor bebe esse vinho, como entende vinho de uma maneira geral, as pessoas acabam consumindo mais e melhor. Eu concordo sempre. E, aliás, é uma coisa que por acaso, a gente estava falando hoje mais cedo, é que vinho nem sempre, ou melhor, poucas vezes, você olha para um rótulo, se você não tem conhecimento de vinho, e você consegue de fato compreender o rótulo. Isso serve para qualquer região do mundo. Então, assim, eu estava falando isso hoje mais cedo. Quando eu abro caixinha de perguntas, uma pergunta que eu sempre recebo, por exemplo, é: me ensina a ler um rótulo de Borgonha, por exemplo, porque eu não sei. E isso serve, eu acho que para o mundo inteiro. Então, por exemplo, esse vinho que a gente está bebendo aqui, uma pessoa que olha isso e vê assim, flor, provavelmente vai achar que o nome do vinho é flor, sem saber o que é flor. Até mais, né? As pessoas vão achar, será que tem flor dentro? Será que foi feito com flor? Então, assim, os vinhos, eles não vêm com manual de instrução. Então, o consumidor médio olha um rótulo e muitas vezes se sente acanhado, né? Ele não sabe direito o que aquilo ali quer dizer, né? Ou o oposto acolhido, né? Ou acanhado, que afasta ou acolhe. Então, assim, o meu TCC no diploma da W7 foi sobre etiqueta, sobre rotulagem. Ah, legal. Isso foi em 2011, 2012.
E eu tive que fazer um estudo de cases e tal, fazer é um trabalho bem parrudo, bem intenso. E um dos cases que eu estudei, que eu demonstrei, foi Yellowtail. Legal. Que é um case ultra de sucesso, que eles foram um dos primeiros a transformar rótulos, colocar rótulos animais. É um canguru, né? É um canguru, que simboliza... Foi tudo muito certo, né, que eles fizeram. O canguru, o estilo de vinho muito palatável para paladares mais doces, Novo Mundo, etc. O amarelo, teve história pelo como deixar o amarelo. Enfim, teve toda uma... E foi muito isso. Era um rótulo fácil, de entendimento fácil, onde simbolizava a varietal, que nessa época dos anos 90 para anos 2000 começou a explodir a busca por varietal. Então foi tudo no momento certo, um puto estudo de marketing incrível, assim. Mas é isso, educação é fundamental para que as pessoas consigam não se sentir... muitas vezes que a gente ia educar, a gente colocava algum slide assim, que era um cockpit de avião. E esse cockpit de avião a gente simbolizava e falava que era a mesma coisa do que eu olhando o cockpit de avião, a mesma coisa que uma pessoa que não consome ou consome pouco vinho numa gôndola de supermercado. Perfeito. Então, o cockpit de avião, que botão que eu aperto primeiro, acho que alguém que entra numa gôndola de supermercado ou numa loja muito boa de vinhos, a primeira pergunta que se faz lógico, se é já estudado, já sabe o que é um Malbec, já sabe o que é um Cabernet Sauvignon, já sabe o que é um Borgonha, etc. Mas as pessoas que não ainda estudaram, que precisam comprar um vinho pela primeira, segunda, terceira, quinta vez, se sentem absolutamente perdidos. E acho que esse é o papel da educação, que é muito subjetivo. Então, quando eu ia atrás de parcerias, ia atrás de incentivo, ia atrás de investimento, era sempre muito complexo, porque nunca tinha um mote comercial. Era sempre acredita em mim, acredita na educação, que isso vai fazer um mercado melhor daqui 5, 10, 15 anos. Mas é uma retórica que ela não é autoexplicativa, né? Ela não é óbvia. Ela não é direta. Então, exato, que é uma coisa que... Não tem ROI. Exato, perfeito. Você tem, mas você fala awareness. Você vai colocar o vinho na frente de alguém, você vai falar sobre ele. E que na verdade é um ROI negativo, mas que ao mesmo tempo... Você está falando de awareness, está fazendo um trabalho de enaltecimento da marca. Total. Então é complexo. Mas é uma situação muito complexa, porque é uma coisa que as pessoas... Assim, vinho não é diferente do resto do mercado ou de outras coisas do ponto de vista de... Você não consegue estalar o dedo e do nada aprender a fórmula mágica que vai te fazer saber escolher vinho. Né? São anos e anos e anos de muito estudo, de muita prova, de muitos erros. E que é outra coisa que as pessoas me perguntam o tempo todo, que é... como é que eu faço para escolher vinho? Tipo, bons vinhos. Assim, primeiro, o que é bom já é meio relativo. Segundo, eu não tenho ideia do que você gosta. Então, assim, a minha recomendação para você é tenha um consultor de confiança. E aí, esse trabalho do consultor de ganhar a confiança de um cliente mês após mês, compra após compra, ano após ano, a ponto de você saber exatamente o que o teu cliente vai gostar ou não, esse é o trabalho do profissional. Mas ele tá também predicado nessa ideia do eu sou o especialista, confia em mim. Eu acho que você tem exatamente, você tem algumas frentes que você pode passar certo tipo de confiança. Uma delas é, obviamente, a pessoa mais próxima, então um consultor, um curador, um professor. E acho que é muito importante sempre ver o background da pessoa, né? Onde ela estudou, o que ela fez, se encaixa com os pensamentos. Porque é o que você falou. A pessoa pode ter a última das formações possíveis para virar o maior especialista de Itália. Se você não se adequa àquela estrutura de vinho italiano, que normalmente tem uma acidez mais elevada, que tem uma estrutura tânica diferente, que ele às vezes pode ter VA, mas um VA bom, assim, esquece. Não vai ser vinho no mundo ali que vai se adequar ao paladar, pelo menos naquele momento, porque o paladar, obviamente, ele se envolve, né? Claro. O paladar muda. Ele não retrocede. Ele não retrocede, mas ele muda. Ele evolui muito. Ele vai ter algum momento que você está querendo algum estilo diferente do que você gostava antes. E assim vai se adequando. Até mesmo, falo muito de críticos, pontuações, etc. Também deveria ser um tipo de guideline. Mas, de novo, quem é, como que a pessoa faz, quais são os requisitos da pessoa, o que é o mesmo estilo de vinhos, saber que tal pessoa pontua 2, 3 pontos acima do que o ideal, do que eu deveria ser. Então, você baliza quando você pensa no próprio vinho que você vai consumir. Então, mas, de novo, nada substitui
um bom livro, um bom estudo, assim, uma boa didática, um bom conteúdo. E não precisa ser só estudos formais, não. Poxa, a mídia aberta está aí, né? Tem um monte de gente, o seu conteúdo bom para ser consumido e usado. Pô, bacana. Mas dando um passo atrás, voltando para aquele ponto de filosofia de que os ideais têm que estar alinhados entre o consultor, o educador e quem está comprando ou consumindo o vinho, vamos trazer isso para Berkman. Na Berkman, qual é a filosofia de escolha? Como é que vocês saem da Inglaterra ou aqui do Brasil e chegam, por exemplo, na Argentina e trazem um produtor como o Richtelli? Inclusive, se você quiser falar do vinho. Vou falar. Bom, a primeira coisa é lembrar que a Berkman teve uma mudança tanto no Reino Unido quanto no Brasil muito, muito forte nos últimos 10 anos. No Reino Unido, ela era, sei lá, 15ª maior importadora e hoje ela é a 4ª por motivos estratégicos de mudança, se adaptando ao mercado, se adaptando pós-pandemia. É uma empresa era totalmente voltada para o on-trade e você imagina o que acontece com uma empresa daquele tamanho só vendendo para restaurante durante a pandemia. Então, eles tiveram que, como todo mundo, se reinventar, criar novos canais, montar o private client, montar o B2C, montar o off-trade, que começou a canalizar produtos. Então, hoje eles têm produtos totalmente canalizados para o off-trade. E aqui não foi diferente. A mudança dramática que aconteceu quando o Antinori chegou no portfólio em 2021, 2020-2021. E aí muda-se todo um panorama, né, de compras e de portfólio. Abre muita coisa para outros fornecedores. Eu entrei em agosto do ano passado, então as mudanças vão começar a ocorrer agora, algumas, né, vão começar a se adequar agora. E aí, antes de falar de Berkman todo, só para ir direto no grande Matias Richtelli, não tínhamos Argentina. A Argentina não fazia parte do portfólio, o que para nossa característica de empresa e tamanho de empresa, não ter Argentina é meio maluco. Né? A gente não é um canal só B2C que pode não ter uma coisa ou outra, como a Argentina, que tem 19% do market share. Então, para a gente que atua muito no on-trade, que tem uma força muito considerável no on e até agora no off, para a gente era muito necessário ter a Argentina. Só que eu, entrando e querendo um pouco de tempo, eu achei que a gente podia ter uma decisão muito estratégica em quem colocar. E eu acho que a gente foi atrás de quem está produzindo talvez um dos melhores líquidos na Argentina. Não olhando para a tendência, não olhando pelo que críticos estão fazendo, pontuando, etc. E sim pensando exclusivamente na uva que eles estão produzindo e como melhor manipulá-la ou vinificá-la da maneira menos intervencionista possível. E eu acho que o Matias tem uma linha de rotulagem maravilhosa, porém complexa. É difícil entender todas as linhas. Hoje a gente está agora desenhando a parte de marketing para estruturar as linhas os canais e as linhas dela de funcionalidade. Mas você tem desde Malbecs super puros, super Kiel, né? Não tem como pensar diferente. 90% da produção da Argentina, então é o carro forte, é a necessidade. Então, vinhos que são super limpos, puros, frescos, florais, aquela coisa linda do Malbec quando não é sobrefeito ou sobrecarregado. Então, é um vinho extremamente puro, fresco, parece até vinhos... Bom, é vinho de montanha, mas vinhos de clima muito fresco e frio. Até coisas um pouco mais experimentais, como esse daqui. Então, esse daqui é um vinho que... é feito possivelmente com um dos maiores tesouros que existem na Argentina, que foram redescobertos, que são as vinhas velhas de Semillon. Outras vinhas velhas também começaram a entrar nesse universo para eles, principalmente na Patagônia. Então, as uvas aqui são da Patagônia, do sul extremo da Argentina, de vinhas de mais 100 anos, de 80 a 100 anos mais ou menos, mas você tem Semillon e Pedro Ximénez. Legal. Um pouco misturado, de vinhedo misturado e tudo mais. E é um vinho que ele é feito no método parecido, numa adaptação no método de soleira de Jerez. Aí você vai pensar que aqui vai ter uma característica clássica e pura, única e exclusivamente de biológico, de flor e de levedura. Porém, mas você tem muito mais coisa acontecendo. Então ele não... Para mim, ele lembra muito mais
nas suas devidas proporções, lembra muito mais Jurrá do que Jerez. Mesmo porque, além de você ter uma grande camada de outras frutas, o Semillon começa a aparecer com aquela característica de vela de parafina, um pouco de frutas de caroço e tal, aquela damasco. E aí acaba que tem aquela textura enorme em boca, mas principalmente um frescor, uma acidez muito forte e álcool baixo. Então, por isso que tira um pouco para mim, na minha cabeça, de Jerez. Então, essa subcaracterística, essa camada de baixo aqui de fruta e frescor, de frescor, e acidez, exatamente, que me tira um pouco de Jerez e me leva mais para Jurrá, de uma maneira contextual de fazer. E eu quis trazer porque acho que está crescendo esse movimento de uso de flor. Ainda continua nichado para gente como a gente, que gosta de tomar umas coisas diferentes e tal. Mas para mim isso aqui é um exemplo de muita perfeição para fazer esse tipo de biológico. Onde eu acho que o alcetaldeído, né, que é o componente que a flor gera, não rouba de tudo. Não deixa totalmente dominante. Não deixa o vinho vulgar com flor, né? Isso, exato. Não deixa, puta, aqui, tem alcetaldeído, beleza, é flor, não tem mais nada. Então tem um monte de coisa, Engraçado falando para ele, eu fui visitá-lo agora faz um mês, mais ou menos, e perguntei para ele, tá, qual que é a sua garrafa? Qual que, do seu portfólio, que você fala assim, bate no peito e fala, puta, que orgulho, fiz isso. Ele falou dele. Pô, que legal. Ele falou desse vinho, eu falei, por que não trazer? Ele é não vintage, né? E aí é legal que ele faz uma ânfora ali, ele mostra em cima, ele mostra a flor ali como ela totalmente natural, ela se forma sozinha, ela é vulnerável, então ela fica no verão ela se queda um pouco e tal, mas não tem perfil oxidativo, então é um vinho extremo, diferente, mas não é o que é o Richtelli. Então, todo mundo pensa uma Richtelli ser ousado e fazer umas coisas totalmente fora da curva. Não é o caso. Assim, se você pegar o portfólio, os rótulos podem ser. Os rótulos são todos meio malucão e tal, divertido. Mas o vinho em si, a precisão, não a perfeição, mas a precisão de produção é absolutamente impecável. E é linda, assim, a vinícola é toda... tudo muito estético, assim, de uma maneira, porém com personalidade. É muito bacana. A gente está bem ansioso com o lançamento, vai ser lançado agora. Obviamente que com as linhas destinadas para cada canal e cada setor. Então acho que é só isso que a gente tem de Argentina por hora, por enquanto só isso que a gente quer ter. Porque eu acho que o vinho por si só fala por si mesmo. Assim, a qualidade bom, você só tem isso, acho que por conta do que a gente estava falando, de ter escolhas precisas que estão alinhadas com a filosofia, com a mentalidade da importadora. O que me leva para o próximo ponto, né? Que assim, a Berkman é uma importadora muito grande e precisa de produtores que tenham uma quantidade de vinho razoável. Trabalhar com microprodutores é muito difícil no on-trade. E como é que você comunica ou como é que você destina certos produtores para certas indústrias? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um produtor da Berkman, né? Antinori. Antinori é um vinho mais reto. Ele é um vinho de grande escala. E aí, como é que você vende para a mesma pessoa, ou como é que você comunica na hora da venda uma coisa como um Richtelli e uma coisa como um Antinori? Então é engraçado que a Antinori, ela é uma marca muito forte. Perfeito. Mas ela não é uma indústria de produção como todo mundo pensa. É isso que é o interessante do universo Antinori. A Antinori, na verdade, ela é subdividida em vinícolas. Então, ela não é uma marca como várias outras que tem uma marca específica e tudo sai com o nome Antinori. Então, assim, tem 14 a 17 subvinícolas, ou seja, vinícolas que tem outro nome, produção própria, enólogo próprio, Perfeito. Equipe própria. Não existe... Então, acaba que não são ultra vinícolas. Entendi. Claro que tem uma que é a maior produção, como Santa Cristina, por exemplo, que produz um pouco mais, mas de maneira geral, ela é uma linha de produção de média a grande. Então ela não é uma ultra indústria de produção. Entendi. Eu não sabia disso. Elas são, por exemplo, Guadaltaço é pequeno, Le Mortelli é pequeno. A própria de Puglia já é menor considerado com a maioria das outras. Castelo della Sala é deles também, Castelo della Sala de Umbria é deles. Então, você tem meio que vinícolas que são independentes, mas você está certo, com um perfil parecido de produção, que eles buscam sempre a parte de finesse, elegância, perfeição e tal, ter aquela coisa provisionada em relação à qualidade, a alta qualidade dos vinhos. Mas
era necessário e foi necessário a gente trazer outros produtores menores. Por exemplo, nosso produtor da Sardenha é pequeno, é a Pala, é um produtor muito bom, mas em relação à escala ele é super pequeno. Então a gente teve a necessidade de trazer produtores que equilibrassem sim marcas mais fortes, maiores e de maior produtividade também. A gente está trazendo uma agora, que de novo deve ser anunciada nas próximas 2 semanas, chama Único Zelo. Produz 10 mil garrafas, é uma coisa minúscula da Austrália, de Adelaide Hills, com uma pegada totalmente natural e tal. Então, assim, era necessário para a gente encaixar em vários modelos, flexibilizar um pouco o nosso portfólio. Isso aconteceu em UK de uns anos para cá e aqui não está sendo diferente. Tá. A gente foi muito clássico no último ano, acho que 23, pelo menos no 22 para 23, que foi Antinori e Vinha Montes, né, clássicos e super clássicos. E agora entrou a nossa fase de entrar com para nosso tamanho, para uma empresa que está crescendo, que ainda a gente está longe de ser grande, e na verdade a nossa ideia não é ser ultra grande, top 2, top 5, não, a gente quer só ter a melhor oferta em relação ao nosso portfólio, então as melhores agências dentro do universo de cada uma das regiões, etc. E ser saudável. Então, uma empresa que vai ter celebridade, que é uma empresa que vai atuar num polo de premium, é mais ou menos essa. E sempre está falando de vinhos na frente de tudo. Nosso vinho, qualidade. Acho que o que a gente vem investindo em pessoas, trazer pessoas técnicas, pessoas de conhecimento. Foi uma coisa que eu bati muito na tecla no Brasil. Então, quando a gente tinha 2013, não tinham tantos corpos técnicos dentro das importadoras. E hoje está cada vez tá lindo ver. Tem pessoas super profissionais, tem pessoas ultra estudadas. Todas as equipes estão começando a ficar técnicas. Então, isso é uma coisa que eu não entendia no começo, quando eu cheguei. Mas cadê os corpos técnicos das empresas? E agora você vê isso sendo parado no mercado. Isso é bom para todo mundo. Com certeza. A gente com certeza. Quanto mais gente qualificada no mercado, melhor, né? Exato. O top-down de educação vai trazer para as equipes. Então, o meu maior objetivo é cultura de vinhos ficar cada vez mais enraizada dentro das pessoas que trabalham ali no escritório, ou até a pessoa que trabalha no OCD, pessoa que trabalha... Todo mundo tem que estar enraizado pelo vinho. Porque o Brasil não é exatamente um país de vinho, né? Obviamente, numericamente falando, a gente não é. E aí a pergunta que fica como uma pessoa que já está na indústria há muitos anos, você acha que isso se dá por quê, principalmente? Imposto. No Brasil, seguramente falando, já fiz alguns estudos sobre isso, já fui estudar outros modelos, já fui estudar outros países que entraram depois, países que não produzem. A gente produz, mas produz muito pouco comparado com um país produtor, comparado com Espanha, comparado com Chile, Argentina e todos por aí. E aí você olha a matemática, parece que não fecha a conta, porque a gente é a 5ª maior população adulta do mundo, não produz vinho, e é a 16ª maior importadora. Então a gente está muito longe. E aí o gap da gente para os Estados Unidos é bizarro, é enorme. E isso não se aproxima muito, principalmente pelo preço inibitório. Por ser um preço que ele é um preço que o produto na gôndola ou o produto em qualquer lugar, ele se qualifica como produto de luxo e não como commodity, não como bem de consumo. Perfeito. Como você vê nos outros países onde você tem cesta de supermercado, cesta básica e tudo mais. Então, vinho a gente tem esse problema enorme e que não vai ser resolvido tão cedo enquanto não tiver um lobby político. Mas é muito difícil para o brasileiro médio ver o preço das importadoras e entender a quantidade de tributo que é pago pelas importadoras e cobrado pelo governo para trazer vinhos. Né? As pessoas, eu acho que às vezes não têm noção quanto que custa o vinho lá e a quanto que ele chega aqui. E toda a burocracia e, enfim, os custos associados a isso. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu vejo muita gente falando, esse vinho custa 30 euros lá fora, a importadora tá vendendo a 300, tá vendendo a 500 reais aqui. Poxa, os caras estão roubando e ficando ricos. Não tem ninguém ficando rico, né? Pelo contrário. Tem a piada de um bilhão que vira milionário. Exatamente. Então, assim, você tem... exatamente. Eu acho que... A gente já falou disso, não a gente, Berkman, mas o mercado já falou, e eu acho que tem que falar mais. A gente tem que ter mais campanhas esclarecedoras, colocando os pingos nos is de quem é quem, né? Inclusive da cadeia de restaurantes. Porque
Porque a maioria das cadeias de restaurantes acabam culpando os restaurantes pelas precificações e os restaurantes não têm absolutamente nada a ver com isso. Lembrando, as margens aqui dos restaurantes vão girar em torno de 100%, mais ou menos. Então, compra 50, vende a 100. Enquanto na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, isso é 300%, 400%. Eu falo de carteirinha, que eu comprava vinhos de 5 libras e vendia 25 libras, 20 a 25 libras na ponta. Isso está ficando mais difícil com a digitalização, com essa clareza de precificação. Até tá, mas mesmo assim a margem de restaurante ela é super controlada quando se fala dessas margens de lucro. Mas acho que sim, acho que a Brabi, a Brasel, a própria essas feiras, acho que tem sim bater mais na tecla, principalmente quando fala de consumidor final, para mostrar qual que é a grande diferença. No final do dia, assim, o brasileiro ele vai ouvir, ele vai ler e falar, que pena. Mas vai continuar tentando seus benefícios próprios. Claro. Ou seja, trazendo vinho na mala. Claro. E que é legal, eu trago vinho na mala. Assim, a minha quantidade adequada, até mesmo para amostras novas, para fazer o pessoal provar, se todo mundo gosta. Mais descaminho, que a gente tá vendo cada vez mais. O grande risco de Richtelli também, tô falando de Demartino, porque Demartino está acabando de ser anunciado por nós, então eles estão por aqui, por isso confundi. Mas o mundo de Richtelli é um mundo que quando a gente foi na busca do produto, e aí volta um pouquinho como que a gente faz a busca de produto, primeira coisa é qual que é a qualidade do líquido atual e qual que é a visão da empresa, para onde eles querem ir e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente leva em consideração, principalmente para a Argentina, é se existe problema de descaminho. Se é um rótulo que possivelmente vai entrar na mira do descaminho. Hoje não é. Hoje a gente não tem tanto problema com isso. Mas é um potencial. A gente começou a fazer alguns estudos de quem é hoje, quais são as marcas que a gente vê vendo pelo descaminho. E Richtelli, se a gente começa a triplicar, quadriplicar o resultado deles, possivelmente é um vinho que vai ter problema na ponta. Que é curioso, né? Porque a possível dificuldade que vocês podem vir a ter no futuro depende quase que exclusivamente do sucesso que vocês vão ter com o vinho, né? Que é uma situação muito curiosa. É exatamente isso. Quanto melhor eu fizer, mais problemas provavelmente eu vou ter. É curioso isso. E que vai ter problemas também saudáveis, que é, obviamente, trazer a atenção de outros produtores. Obrigado. De outros importadores, que faz parte de um mercado, né? Isso é parte da competição do mercado. Que é legal. Que aí é gostoso, contanto que seja saudável, seja honesta, seja transparente, com respeito. É sempre muito legal. Então, quando a gente vai atrás, a gente olha isso, obviamente olha a rotulagem. E acho que assim, quem fala sempre é o líquido. Assim, qual que é... Claro, a gente tem a Berkman como empresa, as três famílias... De pilares iniciais. Toda importadora tem isso, não só dependência, mas algumas famílias que são os pilares, né? Então, você vê a Antinori, família Vinha Montes e família Torres, da Espanha, são tradicionais, né? Apesar de Torres, por exemplo, sempre pensar à frente, sempre estar trabalhando a parte de contemporânea, né? Contemporaneidade de... Poxa, eles que levaram stainless steel pro Chile, e eles começaram a produção meio que do universo orgânico por lá. Então, assim, tem um pouco dessa ideia de empreendedorismo, mas, de fato, são famílias mais clássicas. E aí vale a gente sempre equilibrar o portfólio com famílias ou menores, mas que sempre tem um maior foco exclusivo no produto. E aí eu volto isso com o time comercial. Eu acho que toda decisão ali é feita em conjunto, em equipe. A gente faz um estudo de capilaridade, de como que a marca está hoje no mercado em relação às positivações e como que ela se encontra hoje na parte qualitativa, guias, clubes, etc. Eu dou total meus insights e aí a gente toma uma decisão que parte da equipe de produtos, que eu encabeço, e depois o resto como equipe para todo mundo junto no sucesso da marca. Legal. Do contrário, não adianta eu trazer algo que eu amo. Esse é o grande exemplo. Qual é a potencialidade de vendas de um vinho que chega no mercado a 800, 900 reais com
uso de flor, com esses sabores. Assim, eu sei que não é... É limitado, é admitidamente limitado. É uma coisa que é guardado ali, por isso a proporção de compra é pequena, é ele mesmo, o Mate mesmo não espera fazer. Isso aqui é uma coisa pra gente. Isso aqui é uma coisa pra gente sentar numa mesa, bater papo, falar que legal pra onde tá indo. As pessoas... Quem tá, alguns brasileiros que eu conheço que querem fazer, levar para eles e fazer essa conexão entre Matias e alguém do Sul que tá. Então é isso que eu acho que vale a pena, que é mais um papo para conversa do que comercial, assim. Bacana. Mas esse é um exemplo de vinho, por exemplo, que eu vou chutar aqui porque eu não estava no mercado de vinho nessa época. Há 10 anos atrás seria, eu acho que, menos aceito dentro do mercado brasileiro. Então, a minha leitura é... Eu vejo na minha pouca vida dentro do vinho, que eu trabalho com vinho há 5 anos, eu já vejo uma mudança no que as pessoas querem beber. Isso muito influenciado por várias importadoras que fazem um trabalho muito bom de educação e que estão trazendo produtores que eram anteriormente desconhecidos, estilos que eram desconhecidos, e virando para as pessoas e falando assim, ó, isso aqui que você acha que é bom, isso aqui que você está acostumado a beber, e a gente pode falar vários nomes aqui, não é exatamente isso que você acha que ele é. Então, assim, prova isso aqui. Então, eu vejo o mercado demandando coisas diferentes, eu vejo um crescimento absurdo de gente buscando vinho com menor intervenção, vinho mais natural, etc. E a pergunta é, como é que uma importadora como a Berkman olha essas tendências de mercado e adapta o portfólio para não ficar estagnado? É exatamente isso. Exatamente, a gente vê É que assim, é importante, de novo, a palavra final da escolha do vinho é a qualidade técnica do vinho. Tipo, a qualidade... se ele tem... A gente tem 4 pilares ali. Um tem que ser delicioso, outro tem que ser custo-benefício, o outro tem que ser... tipicidade ou de terroir, ou regional, ou varietal, e harmonização. Legal. Ele não pode não harmonizar com nada. Legal. Tem que ter alguma coisa no universo de comidas que também não é difícil assim. Você pode pegar um Pinot Grigio mais simples do mundo e ele vai harmonizar com um alface. Então é um alface e um limão em cima. Então assim, a harmonização é mais fácil de você aplicar. E eu acho necessário. A gente tem que navegar em universos mais jovens, ou não necessariamente jovens, mas com a ideia do universo de vinhos naturais, com a ideia de não intervencionismo, com a ideia de vinhos turvos, com a ideia de patinate, contanto que seja bom. Contanto que o vinho seja bom. Não vai ter nada no portfólio da Berkman, pelo menos vindo de agosto para cá, que a gente... Bom, pode ser que eu erre em algum momento. Vou errar, certeza. Vai ter problema em algum momento da minha trajetória. Com certeza isso é normal. Um produto ele pode não viajar bem, envelhecer bem, ou enfim, eu conheço todos esses percursos de prováveis problemas futuros que vai acontecer e tenho certeza que vai acontecer com a gente. Mas a ideia inicial, o princípio inicial da compra e de escolha, a gente quer navegar em todos os canais. Mesmo quando a gente fala do canal On Trade, a gente quer vender para uma cadeia de restaurante gigante, como a gente quer também atuar no restaurante pequenininho de bairro, que tem maior atenção possível pelos ingredientes locais, tem a hortinha ali no final, que eles cuidam da própria horta, sem usar químico nenhum, que toda a carta de vinhos e cerveja ela é totalmente não intervencionista e tal. A gente quer também ter um portfólio para isso. Acho que Matias vem para isso, De Martino tem uma linha que é só para isso, Único Zelo também traz isso portfólio, Jim Barry por ser maior, mas é totalmente orgânico, totalmente visa a regeneração de viticultura. Covella acabou de ser a primeira certificada em Portugal, em Portugal em viticultura regenerativa. Então, assim, inclusive na Berkman UK, eu ainda não consegui fazer esse movimento, mas vai ser feito nos próximos 2 anos. Eles têm um trabalho que é chamado de Green Harvest. Depois eu posso até disponibilizar o que eles têm lá e eu vou aplicar para o Brasil em algum momento. Então, eles pegam todas as vinícolas do portfólio deles que tem algum impacto social e principalmente natural. Então, ou se é não intervencionista, ou se vai viticultura regenerativa, ou se tem policultura, alguma coisa que eles façam para um movimento de ESG e principalmente para o universo de viticultura. Eles têm isso desenhado e eles
colocam isso em pautas. Toda vez que tem uma pauta de imprensa, etc., eles acabam colocando isso. E eu vou trazer isso para o Brasil nas importadoras que a gente tem. Nas agências que a gente tem. A gente não tem o mesmo portfólio. Eu diria que hoje do que a gente tem, 60%, 70% tem em UK também, tem no Reino Unido também, mas tem várias outras que acabam agora entrando só para a gente, que é, de novo, caso de Richtelli, De Martino, Família Torres, Jim Barry, por aí vai. Bacana. E aí, dando um passo atrás para a educação e para o on-trade da Berkman, uma coisa que eu fico pensando do ponto de vista educacional é o seguinte: a gente, no Brasil em geral, tá? Acho que a gente tem um certo déficit de educação de profissionais que trabalham com vinho. Então tem um monte de profissional de vinho que nunca estudou, nunca fez curso, não tem certificação nenhuma, mas começa a trabalhar com vinho. Beleza, sem demérito. Mas uma coisa que se escuta muito é como que a qualidade de um sommelier no Brasil é muito baixa quando você compara com o resto do mundo. E tem N motivos para isso ser, muitos dos quais, inclusive, não são de culpa da pessoa, né? É realmente falta de oportunidade, enfim, várias outras questões que incidem. Numa empresa como a Berkman, que vende no on-trade, vende muito para restaurante, você depende muito de uma pessoa do outro lado fazendo o serviço do vinho. E você sabe que o serviço tem o potencial de destruir um vinho, né? Você servir um vinho muito gelado, você armazenar mal o seu vinho, você sugerir harmonizações que não funcionam, etc. Então, vocês têm um fator de risco aí que muitas importadoras não têm. Porque muitas importadoras podem falar diretamente com o seu cliente e falar assim, ó, esse vinho aqui que você está comprando, você bebe ele dessa maneira, espera 6 meses, faz isso, faz aquilo. A Berkman tem uma dificuldade quanto a isso. Como é que é esse desafio? Nossa, ótima pergunta, na verdade. A gente tem um interlocutor, né? A gente tem essa pessoa do meio que fala. E você vê outras importadoras que fazem B2C fazendo um trabalho de educação que é muito eficiente, porque você fala direto com o consumidor que está querendo consumir a educação. E que vai a ele abrir aquele vídeo. Ele quer consumir essa educação, ele está pronto para consumir essa educação. E muito do nosso universo, on-trade principalmente, e off também, não quer consumir essa educação. Alguns querem, claro, alguns têm muito interesse, mas forçar a educação é sempre muito complexo. Com certeza. Mas o desafio, ele tem que ser encarado, ele tem que ser feito da maneira mais eficiente possível. Então a gente a gente lançou em janeiro a Berkman Wine Academy, mas que ela tem 3 frentes de atuação. Eu sempre falo, né, que eu fiz muita educação e eu posso ter saído da educação, mas a educação não saiu de mim. Então eu vou sempre, para onde eu for, eu vou acabar. Antes de começar a enocultura, eu tive uma escola na Inglaterra, uma escola dentro da ETM Group, que eu formava pessoas. Então assim, sempre vai estar comigo e eu acho que é muito importante continuar. Então a gente tem a Berkman Wine Academy, que foi lançada em janeiro, com 3 frentes. Uma que a gente chama de A Missa, porque a gente estava discutindo como vai ser o nome disso e tal. A gente falou, tem que ser religioso, tem que todo mundo vir tal dia. Então, 2 vezes por mês a gente tem toda a equipe Berkman que eles podem levar, é um endomarketing, então, mas eles podem levar clientes, que legal, se eles quiserem, para sentar na missa. E vai ser sempre um tema diferente, um conteúdo diferente, onde a gente vai abordar, não necessariamente precisa ter no nosso portfólio, alguma coisa sobre o vinho de uma maneira holística, assim. Claro, sempre com muita degustação. Depois a gente tem um paralelo que a gente criou chamado Wine Professionals Hub. Nome em inglês, não só porque a Berkman é inglesa, mas principalmente porque a gente quer em algum dia ter alguma conexão com profissionais de fora. Então a gente decidiu colocar esse nome e tal. E aí tem um grupo de 50 sommeliers. Hoje tem 50 sommeliers nesse grupo. Tá só em São Paulo, porque ele é presencial de São Paulo. Mas que a ideia aqui é ter uma sessão por mês onde a gente traga essas pessoas para falar alguma coisa de mercado. Sommeliers, compradores, etc., que acabam que não tem tanto acesso à informação como a gente que está na linha de frente de compras tem.
Então, número de mercado, tendências de feiras, poxa, as feiras internacionais, o que está sendo falado ali. Eu acabei de voltar da Avenida ali com 3 palestras sobre tendências, sobre inovação, inteligência artificial, blá, blá, blá. Então, a gente está tentando trazer isso para a mesa com eles e colocando sempre as necessidades deles. Por exemplo, o salário do sommelier base está baixo, as campanhas de rolha desapareceram. Então, a gente sempre tenta levar nas primeiras 30 minutos alguma coisa de mercado. E aí depois a gente entra num tema ou num assunto específico. O último, por exemplo, foi a mudança da legislação de Rioja. Então a gente falou do que está acontecendo, se dá para já encontrar vinhedos singulares, como é que está a parte de vilas versus vinhedos singulares. Então a gente traz aqui alguma coisa de mercado e não necessariamente uma aula para mostrar vinhos. Entendi. A gente fala de outras importadoras, a gente está convidando outras pessoas para participar, para fazer parte do grupo, não é para ser... algo da Berkman específico. É simplesmente um grupo de sommeliers que estão juntos aqui para falar de alguma coisa de mercado. Então, eles podem falar no grupo quando eles quiserem, estão procurando emprego, 2 vagas de emprego já saíram de lá. Então, assim, legal, a ideia é movimentar o mercado dessa maneira. E por último, é um curso que ele foi criado por 2 Master of Wine. Então a gente tem 2 Master of Wine na Inglaterra, que é a Emma Dawson e o Alex Hunt, e a gente está junto sempre. Então a gente estava na Avenida ali agora juntos, toda hora que a gente está falando de educação, mercado, etc. Eles têm, obviamente, abertura em quase todos os vinhos do mundo. Claro. É sempre muito, muito rico dividir e compartilhar a educação com eles. Então foi criado um curso, que é um curso online, mas ele tem finalização presencial. Eles estão com o objetivo de formar 20 mil pessoas esse ano. Uau! Então é super agressivo. Uau! E a gente quer formar 1.000 pessoas, pelo menos nesse... Que já é na verdade, era para ser 1.000 pessoas se fosse lançado em janeiro, mas agora, como vai ser lançado em junho, provavelmente, a gente vai diminuir para mais ou menos 600 pessoas. Então a ideia aqui é que a gente disponibilize essa ferramenta, vai ser gratuito, 100%, disponibilizar essa ferramenta para toda a cadeia. É um curso de informação entre introdutório e mediano, assim. Então não é um curso que fala sobre serviço, é um curso que fala sobre como se aproximar uma mesa, fala de todas as uvas, as principais, das regiões principais. Então assim, é um curso bem legal, assim, acho que são mais ou menos 10 horas de online e depois tem mais 8 horas presencial. Legal. E a gente lança isso agora provavelmente em junho. Tá na fase final de tradução. E a ideia é isso, expandir conteúdo de forma exponencial. Que todo mundo se utilize disso. Assim, não tem mais desculpa para uma pessoa não saber a diferença de Sauvignon Blanc para Chardonnay. Então, assim, a pessoa lá da ponta já deveria ter sido cobrado ou saber ter esse conhecimento. Pô, que bacana, cara. Muito legal. Muito legal isso porque, assim, é o jeito de levar isso para frente, é o jeito de trazer novas pessoas. Assim, é uma coisa que eu recebo muita mensagem hoje em dia de gente jovem que eu acho que se conecta comigo pelo fato de eu ser jovem. E falando assim, cara, você me incentivou a começar a beber vinho, você me incentivou a querer trabalhar com vinho porque é um mercado muito mais velho, admitidamente. Mas mais do que um mercado mais velho, é um mercado que é bastante elitista, como você sabe. Total. E é um mercado também que não é tão receptivo a novas pessoas que estão entrando no mercado. Zero, absolutamente. Então tem várias barreiras aí. Quando eu comecei no Brasil, eu fui também muito empolgado à volta, que coisas da família, assim, de volta com esse know-how, com o que você aprendeu lá, que você aprendeu aí e tal, no Reino Unido, você vai chegar aqui e vai estourar, todo mundo vai... Nossa, muito pelo contrário, assim, foi totalmente portas fechadas, ninguém... O Brasil tem um pouco... E acho que até, sei lá, se na vitivinicultura isso também se mostra um pouco... A gente não é um grupo unido. Não parece ser um... Não é mesmo. Não parece ser um grupo, puta, eu quero melhorar o outro quer melhorar. E é tudo... É muito segregado. Mas é que eu sinto também que... Eu acho que não tá claro para todo mundo ainda que com mais educação, com mais comunicação de qualidade sobre vinho, com mais iniciativas como essa, na verdade todo mundo ganha. E é uma coisa que eu tenho falado com vários outros profissionais do mundo do vinho. Cada vez que uma importadora faz algo como o que você acabou de descrever, todas as importadoras ganham, porque a próxima funcionário dessa importadora vai estar mais qualificada. Exatamente. O consumidor está
mais apto a investir o dinheiro. O mercado inteiro ganha. O mercado cresce. Exato. O mercado cresce, o mercado ganha. Porque isso é outra coisa que me pergunto o tempo todo. Pô, eu queria aprender mais de vinho. Para onde eu vou? E a minha resposta automática quase é, pô, vai fazer um W7. Mas a verdade é que o W7 não é para todo mundo. E quando eu digo que ele não é para todo mundo, o que eu quero dizer é, se você gosta de beber vinho e você quer entender, se você quer aprender a ler um rótulo, talvez o W7 não seja para você. Agora, se você quer se aprofundar em vinho um pouco mais e quer realmente entender tecnicamente as coisas, aí sim. Se você quer ter uma estrutura, né? Você quer ter uma estrutura de entendimento sobre vinhos, acho que é um bom caminho, é uma boa iniciação. Eu vou arriscar dizer que é o melhor caminho. É uma boa iniciação, dá uma boa estrutura de entendimento de como pensar sobre vinhos, como principalmente degustar, a técnica sistemática de prova, que acho que tem em outras culturas também, mas eu posso falar muito bem da W7. Ela tem uma estrutura muito bem detalhada, desenhada, o que buscar no vinho. Então, assim, é sim uma boa porta de entrada para qualquer... Mas tá certo, uma pessoa que está completamente apaixonada por uma região específica, acaba que só quer mergulhar ali. Exatamente. Pega um avião e vai. Né? Aprende a sua técnica sistemática, cria-se a própria... Eu, depois de ver Court of Massomeria, W7, ISG, a própria ABS, ver todas as estruturas de educação, eu criei a minha própria. Então, eu criei o meu modelo de degustação. E não tem certo e errado, você acha o seu, mas claro, com certeza a W7 te encaminha muito bem para isso. Com certeza. Mas, mais uma vez, é generalista. Total. Você aprende ali sobre vinhos de uma maneira geral. Você não vai sair de lá ultra especialista em uma determinada região. Perfeito. Mesmo até o próprio universo de Master of Wine, né? Master of Wines não saem ultra especialistas em uma determinada região ou país, ou eles são macro, né? Conhecimento macro. Mas é muito louco no Brasil a gente ter essa iniciativa vindo das importadoras, né? Que é uma coisa, parece até assim, bom, a gente cansou dessa situação que a gente está, então a gente vai pegar isso para fazer com as nossas próprias mãos. O que é bizarro, mas ao mesmo tempo, assim, que bom que alguém está fazendo, porque é necessário. Olha que maluco, né? Na Inglaterra, as grandes importadoras, a maioria das grandes importadoras, eles mesmos ministram W7. Eles mesmos têm a licença para ministrar W7 e eles ministram W7. Que loucura, eu não sabia disso. Com os seus próprios clientes. Eles têm a Berkman UK faz W7 no Reino Unido. Caramba! Para clientes, para consumidor final, etc. Então, é um polo é claro, mercado de muito mais maduro, né? De mercado de muito mais estrutura e tudo mais. Então, assim, você aplicar a W7 é uma coisa... a própria LVMH de lá, a Bibendo, toda a Hogarten, todas têm esse polo de escola dentro da importadora. Pô, que bacana. E é por isso, porque acho que esse é um mercado que necessita isso, um mercado que precisa disso. Ainda mais agora com essas mudanças que aconteceram com o Brexit, com toda essa mudança de legislação, os grandes profissionais acabaram que estão um pouco escassos, os sommeliers ultra estudados, MS, Advanced da Master da corte e tal. Ou eles estão trabalhando para as importadoras, tem poucos hoje comandando o on-trade, comandando a parte... quer dizer, não pouco, mas muito menos do que tinha antes. Entendi. E o que acontece é que perde força de educação, porque esses caras na frente, eles educam, né? Eles estão sempre... Claro. Poxa, você pega os grandes compradores aqui dessas redes, eles educam, eles acabam treinando, etc. Quando esses caras não estão mais, que é o nosso caso grande... existe uma lacuna de educação para esse polo de compras, quem tem que entrar são as importadoras ou as escolas, né? O que me leva ao próximo ponto de educação, que é assim, existem regiões vitivinícolas hoje que há 10 anos atrás eram impensáveis e terão muitas mais nos próximos anos por mudanças climáticas, por questões econômicas, por regiões que a gente não sabia que podiam produzir vinho que agora estão. Então, é super legal quando as importadoras estão de olho nisso, porém, por mais incrível que o vinho seja, quando você traz um vinho de um lugar totalmente desconhecido ou anteriormente não explorado, você precisa de toda uma retórica e uma comunicação para que o seu comprador realmente compre aquela ideia de você agora estar num restaurante e beber um vinho da Hungria. Tudo bem, a Hungria está fazendo vinho há centenas de anos, mas para o consumidor brasileiro, beber um húngaro seco que não seja um Tokai mega doce não é uma coisa comum. Ou vinhos do interior dos Estados Unidos, ou coisas malucas do México, do Peru, coisas que a gente está vendo hoje em dia.
lançar a marca nunca é fácil, né? Lançar a marca, principalmente, e a gente chama aqui países ou regiões que são desconhecidas, é a mesma coisa que lançar uma marca. Às vezes até mais difícil que lançar uma marca. E é por isso que assim, o nosso modelo, o modelo de negócio da Berkman, ele é muito de criação e estabelecimento de marca. Entendi. Então a Berkman foi uma das primeiras que começou a trabalhar Coche du Roi, por exemplo. A explosão de Coche du Roi foi meio que na umbrella de Berkman em UK. Eu não sabia. Foi uma das grandes percursoras de Coche du Roi. E como foi Georges Debuff, Whispering Angel foi uma explosão de Provence e tal, foi uma explosão meio que na umbrella de Berkman. Então assim, o nosso core é estabelecer essas agências e tentar transformá-las como marca nas mais dominantes do mercado, porque o líquido já deveria ter. Então, na busca do líquido, a gente já deveria estar buscando então, a gente investe muito em marketing, investe muito nos parâmetros vinho, né? Porque o universo de vinhos como um todo investe muito pouco em marketing, de maneira geral. Então, a Berkman, nesse conceito, acaba que coloca bastante energia nisso. A nossa equipe de marketing é sólida, tem certa força, mas o nosso tempo é muito... E, óbvio, sempre isso em junção com o comercial para que faça sentido. Porque não adianta a gente trazer um plano de marca absolutamente incrível, onde não é vendido, onde o time comercial não teve a essência do que precisa ser feito. Claro. Então, mas é muito complexo, assim, a gente colocar regiões não conhecidas no mundo. A gente está com a Austrália, por exemplo, a gente vai estar com 5 produtores da Austrália. Caramba! Um mercado que são todas marcas muito lindas, muito, muito interessantes, mas vai ser um desafio para a gente estabelecer isso nos próximos passos dela. Pô, que legal. Mas é legal que vocês estão conseguindo fazer isso, é legal que vocês estão trazendo esses produtores, porque é uma coisa que me preocupa, assim, eu tenho ido muito para a Europa, tenho provado muita coisa, tenho visitado muito produtor, fui agora nas feiras todas, e uma coisa que eu vejo que me preocupa um pouco é a partir do momento em que uma coisa que anteriormente era desconhecida começa a ficar um pouco conhecida, ela entra numa linha de hype e o preço explode antes mesmo das pessoas provarem. Então, a sensação assim, todos os influenciadores, e eu tenho minha parcela de culpa em tudo isso, eles querem, os críticos idem, eles querem ser a pessoa que descobre tal produtor, a pessoa que faz isso, O furo, o bom e velho antigo furo de reportagem. A pessoa que descobriu tal região e contou para o mundo que aquela região estava fazendo bons vinhos. E é o que acontece, que eu vejo, assim, isso está acontecendo muito no Jurá, isso está acontecendo em outras regiões do mundo, como por exemplo o Japão agora. Você vê vinhos que o mundo ainda não provou, e quando o mundo tiver a oportunidade de provar, se tiver, eles já vão estar custando um preço que é exorbitante. A alocação já se esgotou. Exatamente. Porque a produção é pequena. Normalmente acontece com produções pequenas, né? O rendimento normalmente é baixo. Você tem ali um problema de produção, problema de produtividade, você não consegue fazer algo tão comercial para ser explorado globalmente. Uma que eu estava agora na Vinita ali, uma que eu dediquei uma boa parte do tempo ali foi o Etna. E os produtores pequenos ali, os produtores que comandam ali, é mais ou menos hypou de uma maneira que os vinhos estão com preços inacreditável. Mas a Borgonha é isso, o Jurá é isso, e agora, só que agora, antes era exclusivamente champanhe, Borgonha. Agora a Itália já entrou nessa, tem uns produtores agora da Espanha que estão entrando nessa, o Japão já está nessa. São pontualidades, né? Exato. Serra de Gredos. Exato. Etna, Tenerife, essas coisas começam a entrar, hypou vinho. Você pega a própria Invinity, né? Que você tinha, os vinhos eram baratíssimos. O Comando Ré, né? Acho que é o grande clássico exemplo. Mas é isso, eu acho que a rapidez que isso se torna, a explosão que isso se torna, essa oferta-demanda que acaba dominante, só que também tem muito passageiro, assim, né? Tem muito passageiro, com certeza. E eu venho discutir isso bastante, sobre a oposição do parqueirismo, né? Então, eu estou contextualizando de uma maneira que os produtores... alguns dos produtores estão buscando um certo tipo de tendência que está sendo
meio que colocada em pauta, que para mim é o oposto do que aconteceu no parqueirismo no final da década de 90. Tá. Então, 90, começo dos anos 2000, onde a gente tinha uma explosão de fruta, muita madeira, muito álcool, né? Vinhos doces, extraídos, etc. extraídos. A gente está vendo, acho que finalmente está num ponto de maturidade muito elevado sobre o oposto disso. O que está sendo hypado hoje de pontuação são vinhos ultra ácidos, vinhos ultra verticais, muitas vezes verdes, muitas vezes com muito gosto de engaço, talo, muita redução. Né? Muitos vinhos que estão característica redutiva, que às vezes pode ser super positivo, mas às vezes estão dominando de uma maneira geral, muitos de flor. Então, esses extremos assim que a gente está começando a chegar e logo mais, isso aí é uma previsão que vai ou não acontecer, que nos próximos 3, 4, 5 anos isso vai explodir também. Esses vinhos vão estar sendo possivelmente olhados do mesmo jeito que a gente vê hoje a explosão do Parker vinho sobre madeira. Então, pode ser que a gente... Porque você pega muito vinho hoje que está com uma pontuação altíssima, ou que está com, sei lá, um crítico, ou que está hypado no momento, mas que ele... Não é que ele é embebível, mas que ele é difícil. Ou muito redutivo, ou muito ácido, ou muito vertical, ou muito magro, ou muito... naquele negócio de bones e flesh, né? Tem carne e osso. É só osso, não tem carne. Então, assim, você tem um momento perigoso aí de aceitação. Mas é engraçado, é que o mundo do vinho, eu vejo... Assim, é uma coisa que eu de vez em quando falo, eu estou escrevendo meu livro agora, é um tema que eu estou abordando muito, que existem diversos temas, eu acho, na vida, que se repetem em situações diferentes. E se você olhar, por exemplo, uma coisa como política, o que você vê? Você vê um presidente que é de extrema direita e do nada o pessoal se cansa daquilo, elege uma pessoa de esquerda. E aí se cansa daquilo e elege uma pessoa de direita. É um mundo cíclico. Isso não é o Brasil, isso é o mundo. Isso é a vida, a natureza da vida. E eu vejo isso com vinho, só que numa escala maior, porque não tem turno. Então o que eu vejo no vinho? A gente viveu um mundo de bagunça até a gente ter um cara como o Parker para botar ponto nas coisas. E começar a tentar trazer um pouco de orientação qualitativa. Exato. Mesmo porque a qualidade é um pouco complexo, mas na verdade você tem um nível hierárquico de qualidade decidida por monges pelas suas regiões, depois você tem por preço, né, de leilões, que em 1855 que quem dominava ali os melhores eram os mais caros, então aí você vem por essa política agora de críticos. Mas isso era totalmente reservado a um lugar específico, claro, até a gente ter a ideia do crítico. Exato. A ideia do crítico que dá pontos. Exato. E aí a gente foi para um lugar em que os vinhos considerados bons são bons a partir da régua de uma visão de uma pessoa ou poucas pessoas. Estudada. E aí, uma hora o mercado se cansou disso. Ou como acontece em tudo da vida, você tem as pessoas que são os revolucionários, as pessoas que querem lutar contra o que está todo mundo seguindo, né? Os diferentes. E aí você começa agora a ter esses vinhos de todos os jeitos imagináveis. É flor, é um monte de vinho laranja aparecendo, é gente vinificando em ânfora, assim... Tudo bem, já vinifica em ânfora há muito tempo, mas para tudo. Mas assim, se a gente parar pra pensar, a gente está no melhor momento da história do momento, vinho. É um momento de qualitativamente falando, qualitativamente falando, nos parece ver que a gente... Porque a maioria das técnicas foram, de certa forma, controladas. Total. Né? Em termos de toda a parte microbiológica, toda a parte de ser sanos, vinhos estarem sanos, etc. A gente hoje está com um controle muito fácil. A gente consegue fazer viticultura de precisão em escala por causa de inteligência artificial. Você consegue, imagina, isso é uma loucura. É claro que as pessoas que têm poucos vinhedos, têm 10, 12, 15 hectares de vinhedo, é uma coisa. Agora quem tem 50, 100, 150, você pensar que você pode fazer viticultura de precisão com 500 hectares é incrível. É sensacional. É maluco, assim. Então, para quem gosta e bebe vinho, é muito interessante. Mas o mundo crítico, o mundo de
Acho que antes de Parker, talvez, era aquela ideia de marca, né? Mais força de marca, Total, onde você conseguiria estar e pessoas... O vinho que poderia estar em determinado ciclo político ou ciclo de igreja e tudo mais. Mas é interessante ver que a retórica do vinho está mudando muito, assim, e vai mudar cada vez mais. Mas eu acho que é positivo, entendeu? Porque eu acho que conforme esses confrontos vão acontecendo, você precisa melhorar. Conforme esses conflitos vão ocorrendo, você precisa melhorar, não tem jeito. Então eu acho que assim, hoje em dia existe essa briga grande entre esses vinhos naturais. Por exemplo, eu fui de Jurhá agora para a feira, e Jurhá é um lugar que é famoso por vinho natural, né? Obviamente por causa do Pierre Vernois e todo mundo, mas sem se auto-intitular, né? Mas aconteceu. O próprio Vernois ou Ganevin, quem for, não são os auto-intituladores desse movimento. É isso, mas acabou que a região virou isso. Eu fui para a feira agora, por exemplo, e tinha um muro bem perto de onde ia acontecer a feira, um muro bem grande, assim. Tava pichado, assim, enorme. Fuck natural wine. Assim, bem grande, do lado da feira. E me marcou, porque eu falei, cara, isso é a força oposta que acha que a galera só tá bebendo... É um monte de hippie bebendo vinho defeituoso. E a galera daqui acha que os vinhos de lá não tem alma. E tudo bem, mas assim, desde que a gente continue melhorando, e eu acho que a gente tá melhorando, e eu acho que é inegável que hoje a gente, por conta da tecnologia, por conta do conhecimento de safra após safra, por conta de internet e comunicação entre o mundo inteiro, a gente sabe mais do vinhedo e a gente consegue trocar mais e, por consequência, a gente produz melhores vinhos. É a minha leitura. Certeza. Não, é absolutamente certeza. É perfeito. Acho que a gente está cada vez mais certo do que produzir, do que fazer. Claro, teve uma onda que as pessoas utilizavam desse jargão, né, da marca natural para fazer o que queriam, o que bem entendiam, mas eu acho que está ficando cada vez mais centrado. O mercado está menos receptivo. Está menos receptivo. E tem que ficar mesmo. Tem que policiar, sim. Eu concordo, tem que ficar sempre no universo de policiamento. Eu acho super importante para todos os lados. Para o lado de melhoria, para o lado de não utilizar algo que não pertence. Perfeito. Não é mais... Acho que aquele lá não basta ser natural, tem que ser bom. Mas não basta ser industrializado, não basta ser convencional, tem que ser bom. No fim do dia, a gente está falando sobre bons vinhos e isso como sendo a coisa mais importante. É isso. Bom, saúde. Valeu. Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado pela aula e boa sorte para Berkman e para você pessoalmente. Obrigado, Thomas. Foi super legal e é sempre bom. Eu adoro conversas assim, para frente, que sempre ajudam de alguma forma, que seja pouco, que seja muito, que seja que o mercado evolua. Então, isso é sempre importante. É isso. Bom, saúde. Valeu.